igreja? Pode se assentar, por gentileza. Quero externar a minha gratidão a Deus por permitir mais uma vez estar na casa do Senhor, para junto a gente aprendermos da sua palavra e assim crescermos cada dia mais. Estou um pouco afônico, muito gripado, à base de dipirona, nimesulida, multigripe, para que hoje a gente pudesse estar aqui nesta manhã. Peço que vocês orem, é a primeira vez que eu vou lecionar aos irmãos, mas sei que a graça do Senhor está conosco e por isso nós sairemos aqui nesta manhã um pouquinho melhorado do que ontem. Então nós vamos adentrar, eu vou apresentar para os irmãos um trabalho em PowerPoint aqui da lição em defesa da fé cristã, trabalhando a lição de número 8. E bastaria que eu lesse aqui que os irmãos já entenderiam a matéria de hoje. Mas antes de iniciarmos, devido à complexidade da matéria, eu gostaria de saber dos irmãos quem é que trouxe a fé. Levante a mão. A fé. É interessante que nós tenhamos essa ferramenta chamada fé à nossa disposição e sempre. Porque se não fosse a fé que o Senhor mesmo nos deu, nós talvez não estaríamos aqui. E nós só estamos aqui porque essa fé, nós colocamos ela em ação de vez em quando, nem sempre, mas de vez em quando nós colocamos a fé em ação. Para crer que Jesus é Deus, não há muita dificuldade para nós. Acreditarmos que Ele é Criador dos céus e da terra, não há múltiplos problemas para nós, porque nós cremos e a gente pode acreditar que existe um ser superior que está além daquilo que nós compreendemos. Agora, para acreditar que este ser que é superior, este ser que vive além das estrelas, este ser que é poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos formou, que Ele é homem como a gente, ou que Ele foi homem como a gente, aí é um pouco mais complicado. Entender que Ele é Deus, até que é fácil. Agora entender que Ele teve um corpo igual ao nosso, corruptível, cheio de falhas, aí realmente complica um pouco. Então nós vamos trabalhar essa questão. Então eu quero que os irmãos, vou pedir aos senhores e senhoras que coloquem essa ferramenta em ação nesta oportunidade, para que aquilo que a gente for falar nesta manhã, os irmãos possam assimilar de forma que venha melhorar o nosso conhecimento e a nossa aceitação em relação ao nosso Deus. Então eu vou ver se está funcionando. Isto. Foi eu que troquei ou você, Fernando? Deixa eu ver. Para lá? Deixa eu ver, está ligado. Seta para a direita. Seta para a esquerda. Eu acho que não está funcionando, hein? Só um pouquinho lá, irmãos. Mas tudo bem, nós vamos falar então que Jesus viveu a experiência humana.
Será que vai agora? Foi eu? Mãe, vai ser muito dificultoso. De repente eu vou pedir para você ir trocando para mim aí. Nós já lemos o texto áureo, nós já lemos a verdade prática. Pode trocar para mim, por gentileza? O texto áureo, eu só quero fazer uma colocação aos irmãos aqui. Deixa eu ver se pelo menos O textuário diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia. Esta é a região da Galileia onde Jesus estava percorrendo. Segundo os estudiosos, provavelmente Jesus percorria em torno de 30 a 35 quilômetros por dia para cumprir com o seu ministério nesta região. Esta foi a região em que Jesus cresceu, em que Jesus viveu, em que a maioria dos milagres aconteceram, foi nesta região, na região da Galileia. A verdade prática os irmãos já viram. Vamos ver se mudou. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 19. Aqui está uma foto uma foto de Nazaré, que está localizado no norte de Israel, na Galileia. Nós vamos entender hoje. Acho que voltou lá de novo. Aqui. Nós vamos identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Nós vamos explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E nós vamos reconhecer como estas heresias se apresentam nos dias de hoje, na atualidade. A leitura em classe já foi feita. Nós vamos já direto para a introdução. Onde que diz que Jesus vivia de forma ativa na sociedade. Ele participava das festas religiosas, ia às sinagogas para ensinar e orar, e estava sempre perto das pessoas, ajudando-as e ensinando-as sobre o amor e perdão. Ele não se isolava, mas estava sempre envolvido com outros. Então, essa era a atividade de Jesus Cristo. Ele vivia uma vida normal como nós vivemos hoje. Em algumas mentes, isto é difícil acontecer. Um Deus que desce, que sai da sua glória e vem viver entre os homens. Mas ele trabalhava isso de forma natural. Então, a experiência humana no ministério de Jesus, quando ele sai dos céus, né, e desce para a terra, é complexo no sentido de racionalmente nós entendermos. Por isso eu falei da fé, porque sem fé a gente não consegue entender que Cristo, Deus, sai de uma região onde a perfeição, tudo é perfeito, e vem para um lugar que é imperfeito, a terra. Tudo isto acontece devido à necessidade do ser humano. Deus sempre quis estar perto do homem. Quando ele formou o homem no jardim do Éden, ele descia todas as tardes para poder conversar com o homem, para poder enxergar o homem, para poder perguntar a ele: como é que foi o teu dia? Como é que foi o que você enxergou hoje? E Deus conversava com o homem. Então Deus sempre quis, mas devido ao pecado, houve a impossibilidade deste contato com o homem por causa do pecado. Não há compatibilidade entre pecado e santidade. Por isso, Jesus desce, sai do seu lugar e vem para a terra para ficar com a gente. O que nós encontramos então na nossa lição? Na nossa lição nós encontramos algumas colocações em relação àqueles que pregam
que Jesus não era homem, não possuía as duas naturezas. Na aula passada, o pastor Marcos Rudolph falou sobre as duas naturezas que Jesus possuía aqui na terra. Como eu já disse, alguns não acreditam que Jesus tinha as duas naturezas. Entre eles, tem os 3 grupos de pessoas que nós vamos estudá-los, entendê-los, que diziam que Jesus não tinha as duas naturezas. Qual é esse grupo? O grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus, então, era um grupo religioso, muito preocupado com as leis e com as tradições judaicas. Embora parecessem preocupados com a pureza religiosa, se opunham a Jesus por causa de sua coragem de graça e seu desafio às tradições que consideravam mais importantes que o coração da lei de Deus. Então, esse grupo, que já no seu próprio nome significa separados, pregavam que Jesus não tinha, por causa da mensagem que Jesus trazia, uma mensagem nova, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de ligação entre homem e Deus outra vez. Eles diziam que não havia essa possibilidade. Eles defendiam que a tradição estava acima das Escrituras, como está registrado lá em Mateus capítulo 15, versículos 3 e 6, e a separação do Estado da religião. Esses eram os fariseus, que traziam essa mensagem para se opor aos ensinamentos que Jesus trazia para o povo da época. Eles eram um povo diferenciado realmente. Era um povo que frequentavam as sinagogas, frequentavam as religiosas, se vestiam diferentes e pareciam ser diferentes. Eles pareciam que estavam preocupados com a pureza religiosa, mas no fundo, eles estavam preocupados mais com a aparência, com o exterior. Não estavam realmente entendendo aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, como diz em Mateus 22 e 15. Certo? Então eles eram membros do Sinédrio, aonde as reuniões aconteciam. E por esta razão, Jesus vem combatendo a religiosidade em si, a aparência. Jesus veio trazendo uma mensagem que movia o coração do ser. Jesus estava trazendo uma mensagem de modificação do ser, para que houvesse um elo de ligação outra vez entre Deus e o homem, por causa do pecado que veio e cortou este elo de ligação entre Deus e os homens. Então a mensagem de Jesus era muito diferente da mensagem pregada pelos fariseus. O apóstolo, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Era isso que eles faziam. Tentavam pegar Jesus em alguma palavra e para ver se conseguiam fazer com que ele pregasse uma mensagem diferenciada. Mas o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertenciam antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Existia uma falácia muito grande, uma roupagem muito especial sobre os ombros dos fariseus. Você conseguia identificá-los de longe, diferente da mensagem que Jesus trazia, porque Jesus trazia uma mensagem de união de corações, de união de pensamentos, de união de desejos, de vontade de falar outra vez com Deus, trazendo o homem para perto de Deus.
E a mensagem dos fariseus, por mais clara que fossem, pareciam que eles queriam se aproximar de Deus, mas a aparência para eles tinha mais significado. Apesar de pregar a separação do Estado e da religião, apesar de conhecer as Escrituras, mesmo assim, eles traziam uma mensagem falaciosa, uma mensagem que não levava o homem para que ele se aproximasse de Deus. Então Jesus vem quebrando essas mensagens. Jesus vem dizendo para o homem que haveria uma necessidade de uma reconciliação outra vez. E a base da mensagem de Jesus Cristo era o amor. Pelo amor se uniam os seres. Pelo amor se uniam as famílias. Pelo amor o homem retornaria outra vez para a comunicação direto com o Senhor, diretamente com Deus. E essa mensagem opunha-se aos desejos dos fariseus. Esse era um dos grupos que combatiam Jesus na época. O outro grupo era o chamado grupo dos saduceus, que se colocasse eles dentro de um cesto, era a mesma coisa. Não havia muita diferença entre eles, apesar de algumas mensagens diferenciadas. Mas era uma classe de líderes religiosos e políticos que controlavam o templo de Jerusalém. Eram mais inclinados a aceitar a autoridade do governo romano. Eles negavam conceitos como a ressurreição dos mortos, negavam a existência de anjos, e viam mensagens de Jesus como uma ameaça à sua autoridade. Logo, os saduceus estavam mais ligados aos governos. Então a mensagem que Jesus estava trazendo como homem, era uma mensagem que afrontava a autoridade dos saduceus. Então eles se opunham a Jesus no sentido de dizer: o Senhor está errado e nós precisamos de combatê-lo, para que essa mensagem não fique viva e espalhe. Isso acontecendo na região da Galileia. Então eles pregavam contra a ressurreição, contra os anjos, e a mensagem do Senhor baseada no amor, então era uma mensagem que os confundiam. Traziam para eles uma forma de diminuição de poder. Observe, os irmãos, que os fariseus também tinham esta questão entre si. Eles primavam pelo poder, e aí eu poderia usar uma linguagem que não é para contrapor ninguém, mas eles primavam pelo púlpito, eles primavam por esta região do templo, para que eles pudessem aparecer, tanto nas suas vestes, tanto quanto na sua linguagem, tanto quanto nas suas ações. E Jesus vem combatendo essas situações para mostrar para eles que ali estava alguém com um objetivo específico: levar o homem a se comunicar com Deus outra vez. E não era fácil para eles entenderem que aquele menino que cresceu na região deles, aquele menino que vestiam do mesmo tecido que eles vestiam, que calçavam dos mesmos calçados que eles calçavam, que tinha uma postura diferenciada, mas que, no entanto, tinha uma linguagem do amor, e que essa linguagem os quebraria, e que esta linguagem faria com que eles perdessem a autoridade deles
como religiosos, como ligados aos governantes da época. Aquele menino, ele trazia uma mensagem diferente. Uma mensagem difícil para a gente entender. Por isso eu perguntei aos irmãos se vocês trouxeram esta ferramenta chamada fé, que Deus mesmo nos deu. Não é algo que nós recebemos aqui na terra ou adquirimos comprando. É algo que o Senhor mesmo nos deu. A capacidade de acreditar em algo. A capacidade de ver além dos nossos pensamentos. A capacidade de entender que pela fé, realmente nós podemos agradar a Deus. Porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Agora imagine os senhores e senhoras, certo? Tentando entender que um menino da mesma região, um menino da família que no lugar onde Jesus nasceu, essa região, algumas cidades possuíam 700 habitantes. Então Jesus era tão humano que todo mundo conhecia ele lá. Jesus era tão igual eu e você, que quando ele andava provavelmente, a única carpintaria existente na época era a carpintaria de Jesus, do pai de Jesus. Então todo mundo conhecia eles na cidade. Agora esse menino, este jovem, vem com uma mensagem diferente, quebrando tudo aquilo que os fariseus, os saduceus pregavam até então. Que havia necessidade de você vestir uma roupagem diferente, que era isso que os preparava para o mundo do além. E Jesus quebra isso. Então esse grupo dos saduceus se reuniam constantemente para tentar pegar Jesus. Os saduceus eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, ou seja, uma divisão dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, que era o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam também em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Atos fala sobre isso. Rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Cristo não. Cristo vem corroborando os ensinamentos do Pentateuco, mas trazendo uma mensagem de renovação. Então isso vai se opor ao que eles ensinavam naquele momento. Eram partidários da dinastia, agora o outro grupo, que era o grupo herético da época, chamado de Herodianos. Esse grupo era partidários da dinastia de Herodes, partido político-religioso, que apoiava a dominação romana na Palestina, exatamente a região onde Jesus Cristo vem, e que algumas pessoas diziam, nasceu ou está vindo aí o novo rei, o rei dos judeus, aquele que mudaria a concepção de Estado, aquele que mudaria a força, o poder dos herodianos, trazendo, portanto, para aquela região, para aquele povo, um aspecto diferente, para que eles pudessem, e aí eles queriam um Jesus que vencesse pela força, mas Jesus não veio para usar a força, Jesus veio para usar o amor. Desculpem a minha rouquidão. E por isso estavam mais alinhados com o poder romano, embora não fosse tão religiosos quanto os fariseus. Não eram aqueles que frequentavam constantemente as sinagogas, mas tinha força tanto quanto. Sabe aqueles dos bastidores que nós chamamos, aquelas pessoas que frequentam os bastidores, que estão além daquilo que nós enxergamos? Não são os dos púlpitos, não são os da liderança, não são os chegados, mas são aqueles que estão nos bastidores, mas que têm uma força tremenda,
pelo capital que possui, pela força partidária que possui, pela política, eles influenciavam as tomadas de decisões. Então, se opunham a Jesus, porque ele desafiava o status e a política de colaboração com os romanos. Então Jesus começa a trazer uma mensagem de amor, dizendo para eles que a necessidade de você quebrar essa ligação com o Estado é muito grande. Por quê? Porque o amor é suficiente para você retornar à primeira instância, para você entender o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e ele foi expulso deste jardim. Então o amor que Jesus vem trazendo como homem, irmãos, e não é como Deus nesse momento não, porque a sua mensagem, ela é uma mensagem humana, tremendamente humana, tanto é que essas discussões aconteciam nos templos, nas casas, na região onde eles estavam. Então eram mensagens que eram propagadas para combater Jesus. Formaram um conselho com os fariseus, com o propósito de matar Jesus, e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Eles gostavam do tributo. Eles gostavam do tributo. E por isso eles associavam, mesmo sendo contra aqueles que pregavam diferente deles. Mas existiam algumas coisas em comum entre os fariseus, os saduceus e os herodianos. Marcos 3:6 fala: e tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. O objetivo sempre foi matar Jesus. O objetivo sempre foi extirpar uma mensagem que iria vir transformar o homem e fazer com que ele outra vez estivesse em contato com Deus. Sempre foi este o objetivo dos homens: matar Jesus Cristo. Então nós encontramos esses três grupos de heréticos que trazem essas mensagens que contrariam o ensinamento de Jesus. Então, partindo daí, nós vamos para a vida social e religiosa de Jesus. E nós vamos perceber que a vida social e religiosa do Senhor era igualzinho às nossas. Não havia diferença. Claro que o que acontecia é que os costumes da época eram outros. Isso aí nós já entendemos. É claro que as casas da época eram diferenciadas, mas Jesus vivia igual a gente. Jesus tomava banho, Jesus se alimentava, Jesus caminhava de um lado para o outro, sentava à mesa, conversava com seus pais, conversavam com seus amigos, cantava, ensinava, trabalhava também. Então Jesus era igualzinho a gente. Então o mestre Jesus participava de uma vida social intensa e estava sempre cercado por pessoas. A escolha de seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu de maneira natural em um ambiente de amizade e convívio. Por aqui a gente já começa a entender que ele conversava com as pessoas naturalmente, como vocês conversam quando terminam os cultos, ali fora, na cantina. Então sentam-se à mesa, começa a conversar aqui, troca ideias lá. Só que o papo de Jesus era um papo um pouquinho mais sério. Jesus sempre teve uma conversa mais séria. Jesus sempre teve uma conversa em que aproximava ele da grande verdade que ele vivia nos céus antes de descer para a terra. Por isso, a oposição para ele era eu vou usar uma expressão aqui, apesar de você não encontrar em algum lugar, talvez dizendo, mas ele era uma pessoa assim que às vezes ele era entendido como um chato, porque você começava a conversar com ele e de repente ele
dava um jeitinho, ia mudando o papo e começava a falar sobre a criação, sobre a existência da necessidade de eu voltar os meus olhos para as coisas boas, sobre a existência da necessidade de eu fazer o bem para o meu amigo, sobre a existência da necessidade de eu amar o próximo como a mim mesmo, sobre a existência da necessidade de eu dividir o pão para quem não tem. Então Jesus sempre trazia essa conversa aonde ele estivesse. Então ele começava a se tornar chato, porque as pessoas queriam conversar outras coisas. Se fosse nos dias de hoje, iria conversar sobre, aqui não tem quem conversa, mas sobre futebol, né? Sobre a política, iria conversar, apesar que sobre política Jesus conversava, mas ia conversar sobre a lavoura, quanto que pedalou, quanto que ele, se ele foi na academia ou não. Essa era a conversa que as pessoas queriam, trazendo para os nossos dias. Mas Jesus trazia uma mensagem diferente. Olha, eu tenho que viver aqui me preparando, porque o dia de amanhã não pertence a gente. O dia de amanhã pertence a Deus. Então eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento, a qualquer instante, eu posso não existir mais. Eu posso deixar os meus na saudade. Então eu tenho que começar a viver uma vida diferenciada. Então, mas ele tinha uma vida de amizade. Ele o chamou para segui-lo enquanto estava em suas atividades cotidianas, como se relacionando com amigos e outros ao seu redor, demonstrando como o seu ministério estava profundamente ligado à interação com as pessoas em sua vida no cotidiano, no dia a dia. Esse camarada estava pescando, ele passando, porque onde Jesus morava era à beira-praia. Há poucos dias atrás alguém pregou dizendo que Jesus tinha uma casa na praia. Jesus tinha uma casa na praia. Por quê? Porque a região onde ele morava era uma região cercada de águas. Então ele passando, ele vê os meninos trabalhando, jovens. Se nós observarmos uma coisa, irmão, enquanto você tiver vida, tiver o espírito jovem dentro de você, você consegue fazer alguma coisa. Observe quem são aqueles que Jesus chamou. Porque a vida ativa de Jesus era muito forte. Jesus não parava um minuto sequer, ele era hiperativo no aspecto da sua missão na terra. Ele não tinha descanso, e quando descansava, colocava a sua cabeça sobre uma pedra, para poder dar uma descansada. E quando ele saía longe das pessoas, ele ia orar, ele ia fazer o seu jejum. Jesus tinha uma atividade tremenda, como homem. Então ele chama jovens, porque os jovens têm a força da robustez, aguenta o corridão. Então esses jovens foram chamados por Jesus, assim andando, passando, doutor, estava lá na mecânica trabalhando. Jesus olha para o fulano, na nossa linguagem de hoje, vem comigo, segue-me. O rapaz dá uma olhada e percebe que aquele que está chamando ele é o filho do carpinteiro, é o rapaz da carpintaria. Só que o seu olhar, a sua voz era diferente do seu colega mecânico. A sua postura era outra, ele era humano, ele era homem, jovem, forte, bonito. Não tão fraco como algumas pessoas pensam que ele era, mas um jovem bonito, robusto, pronto para sair em disparada se houvesse necessidade, se estivesse cortando 35 quilômetros por dia. E olha que vai para lá e vem para cá para poder cumprir com a sua missão. 35 quilômetros daqui a Cascavel mais ou menos? Acho que é, né, Cláudio? Daqui a Cascavel mais ou menos. Todo dia Jesus fazia esse trajeto mais ou menos para poder levar uma mensagem diferente. Então, para acompanhar Jesus não era fácil não. Então tinha que ser esses jovens, mas não jovens normais, pessoas comuns, normais, mas escolhidos por Deus, como eu e você que estamos aqui nesta manhã. Nós fomos chamados pelo Senhor, o nosso Deus, para que onde a gente estiver, eles possam ver a nossa postura,
eles possam ver a nossa linguagem, o nosso comportamento moral, o nosso comportamento ético. Esses meninos escolhidos por Jesus para serem os seus discípulos também tinham uma vida ética, moral diferenciada. Por isso foram chamados por Jesus. Se tivesse algum problema, Jesus resolvia também durante a sua jornada. Então, eles nas suas atividades cotidianas, como se relacionando com amigos e outros ao redor, demonstrando com seu ministério que estava profundamente ligado a uma interação com pessoas em sua vida cotidiana. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus já conhecia esses moços antes, como ele disse para Natanael. Então, no primeiro capítulo de Lucas, é apresentado o início da vida de Jesus de uma maneira muito humana, enfatizando seus laços com amigos, vizinhos e parentes. Personagens como Zacarias, Isabel, são mencionados, evidenciando o contexto familiar e social de Jesus, o que ajuda a compreender a conexão dele com as pessoas ao seu redor, como sua missão se desenvolvia em meio ao relacionamento pessoais e cotidiano. Ele tinha uma vida normal como ser humano, mas ele crescia, como diz Lucas capítulo 2, capítulo 40 e 52, crescia em graça e em estatura. Então Lucas descreve o crescimento de Jesus, tanto físico quanto intelectual, afirmando que ele crescia em sua estatura e em sabedoria. Isto reflete a sua evolução como ser humano, desenvolvendo-se não só fisicamente, mas também compreensão e maturidade, equilibrando sua natureza divina e humana ao longo da sua vida. Então Jesus ia crescendo em graça, porque ele orava. Ele ia crescendo em graça, porque ele jejuava. Ele ia crescendo em espírito, porque conhecia as Escrituras. Mas ele também ia crescendo em amizade com as pessoas. E tudo aquilo que ele fazia era motivo de apreensão para com as pessoas. No sentido de que, olha, o rapaz da carpintaria passou na casa de Filipe e começaram a acontecer algumas coisas diferentes lá. Uma emoção grande tomou conta da casa. Nós não entendemos muito o que aconteceu, mas algo diferente aconteceu na casa. Quando o menino Jesus, o jovem Jesus, passou por lá. Ele foi lá tomar café. Café da manhã, café da tarde. Até almoçou com a irmã Isabel. Até almoçou com seus parentes. Ele esteve lá. Saiu cedo porque tinha que trabalhar na carpintaria. Homem. Cumprindo com as suas obrigações como ser humano, mas crescendo na graça, no espírito e em sabedoria. As pessoas iam sendo arroladas próximo dele. As pessoas queriam estar aonde Jesus estava, porque mesmo como homem, ele era extremamente educado. Jesus tinha um comportamento humano muito especial. E não é porque ele possuía as duas naturezas, não. É porque ele sabia que ele tinha uma missão para cumprir. Por isso a educação dele foi uma educação especial. Não estudando nas melhores escolas da época, com os melhores professores, não. É porque os seus pais lhe trouxeram um ensinamento básico, em que amar o próximo, amar o ser humano, é aquilo que rege, é aquilo que prepara o homem, a mulher, o jovem, a criança, para viver uma vida em paz e em sociedade, conseguir ter sucesso. E em sociedade ter uma vida por excelência. Então há um ensinamento profícuo na vida de Jesus com seus pais. Ele interagia com as pessoas
independentemente das suas condições espirituais, publicanos, pecadores, fariseus, lá a mulher pecadora, a mulher samaritana, história que os irmãos conhecem da Bíblia Sagrada. Jesus conversava com todo mundo, não tinha acepção de pessoas, como ser humano, não era como Deus, não era a sua natureza divina, porque quando ele dizia assim, perdoados-lhes são os seus pecados, aí sim, aparecia a natureza divina. Quando ele dizia, tu vai ser curado, era cego, não será cego mais, vai, lava-te, depois volta, a natureza divina aparecendo aí presente. Mas quando ele estava caminhando, a sua vida era uma vida totalmente normal. Então Jesus se relacionava com todas as pessoas sem importar com a sua condição social e espiritual. Ele conversava com publicanos, pecadores, fariseus, e eu fui repetindo. Isso mostra que ele estava disposto a alcançar todos, independente de quem fosse. É como se você estivesse andando hoje e você encontrasse alguém no banco. Você iria conversar com ele, convidar ele para vir à igreja. Se você levasse o teu carro para fazer a revisão, lá você ia encontrar alguém, conversar com o mecânico, conversar com a atendente, conversar com todo mundo lá. Quando você pensava que não, tem uns 4, 5, 6 em volta de você. Era assim que acontecia com Jesus. Porque a conversa dele era uma conversa boa. Mesmo que fosse por uma coisa do dia a dia, ele tinha um bom papo. Então, características próprias do ser humano. Tudo isso está na lição, tá, irmãos? Características próprias do ser humano. Uma das condições do ser humano, eu coloquei aqui a foto do pensador, é exatamente pensar. É exatamente fazer juízos de valores. E essa condição, por mais que eu não consiga compreender, mas é aquilo que me aproxima de Deus. É aquilo que me aproxima do Espírito Santo. É aquilo que me aproxima dos céus. Se eu não pensar, se eu agir sem pensar, eu corro o risco de cair num buraco e me quebrar todo. Então a condição de pensar faz com que eu me aproxima do Senhor. Então a primeira característica que nós vemos é que Jesus nasceu como eu e você. Alguns aqui de cesárea, outros de parto normal. Jesus nasceu também assim. Provavelmente, e pelo que a Bíblia diz, de parto normal, pelo lugar onde ele nasceu. Então Jesus nasceu de parto normal. Primeiro filho da irmã Maria. Normal. Entre os animais. A história vista no Natal, quando se fala do nascimento do Senhor Jesus. Então Jesus nasceu de uma mulher, Maria, mas foi gerado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo. Embora seu nascimento tenha sido um milagre, ele nasceu de forma normal, comum, como qualquer outro bebê, em um contexto simples. Jesus possuía emoções, as mesmas emoções que você e eu possuímos. Jesus possuía sentimentos e necessidade, as mesmas necessidades que você possui, as mesmas necessidades que eu possuo, sentimentos também que nós possuímos, sentimentos de paz, até alguns sentimentos às vezes alvoroçado, alguns sentimentos que fazem, algumas confusões, os mesmos sentimentos. No entanto, o Senhor tinha um espírito controlado. Um espírito controlado. Mas qual o espírito que ele tinha que era controlado? O espírito humano. Porque o espírito dos céus, divino, esse já é controlado por natureza. Mas o espírito humano é que precisa ser controlado pelo Espírito de Deus que está em nós. E quando nós temos o nosso espírito controlado
pelo Espírito de Deus, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, quando aflorado, quando colocado à vista, esses sentimentos, essas emoções revelam que nós temos e que nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor, enquanto estivermos aqui na terra. Então Jesus sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Finalmente ele morreu, compartilhando plenamente da nossa experiência humana. Jesus morreu compartilhando plenamente a nossa experiência humana. A nossa experiência humana. A mesma dor, com a mesma intensidade que nós temos, Jesus também teve. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, que as crianças gostam de trocar dente, né? Arrancar o dente que nós chamamos dente de leite, para depois vir os dentes naturais. Jesus também, como homem, teve essas mesmas características. Trocou todos os dentes. Os seus dentes vieram ali, os novos dentes nasceram. Por quê? Porque ele era homem. Vamos correr aqui. Mas ele possuía uma dependência. Uma dependência de quem? Ele precisava de uma conexão. E essa conexão era baseada na oração e no Espírito Santo. E nós já sabemos disso, que sem oração a gente não consegue nada. Que se nós não possuirmos o Espírito Santo, nós não vamos avante. Porque o Espírito Santo é o nosso companheiro, que está constantemente conosco. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus, enquanto homem, dependia da oração e do Espírito Santo em sua vida. Ele buscava constantemente, olha aqui, ele buscava constantemente a comunhão com o Pai, por meio da oração. Era guiado e fortalecido pelo Espírito Santo no seu ministério. Isso mostra como em sua humanidade, ele modelou para nós a importância de uma vida de oração e dependência do Espírito Santo. Aleluia. Não há como a gente vir para a igreja sem orar antes ou orar depois. Não há como evangelizar, fazer missões, se não for guiado pelo Espírito Santo. Não há como ser embaixador do reino de Deus, se nós não formos carimbados pelo Espírito Santo. Não há como pregar se nós não tivermos oração e nós não possuirmos o poder do Espírito Santo. Não há como nós agirmos como servo do Senhor Jesus Cristo enquanto estivermos aqui, se nós não possuirmos esta conexão de oração e conexão com o Espírito Santo. Esta é uma grande necessidade que eu possuo hoje e que Jesus também possuía. O Senhor Jesus, em sua experiência humana, compartilhou das nossas fraquezas físicas e emocionais, como cansaço, dor, tristeza, mas não experimentou a nossa fraqueza, a fraqueza moral e espiritual. Ele viveu sem pecado, ele era impecável, como diz o outro. Ele era impecável, porque ele conciliou a natureza humana com a natureza divina. Isso significa que, embora tenha enfrentado as mesmas dificuldades que nós, ele nunca sucumbiu ao pecado, oferecendo-se como exemplo perfeito para a finalidade. Agora, algumas heresias que são apresentadas na lição, para que a gente possa ter ideia. Esse camarada chamado Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu em 310 depois de Cristo e morreu em 392, 80 anos, né? Foi o fundador do apolinarismo, em uma doutrina que nega que Jesus em sua encarnação tenha tido um espírito humano. Esse camarada só dizia, ele possui só uma natureza, a natureza divina. E isso foi pregado constantemente. Jesus vem e começa a quebrar isto. Por isso eles queriam pegar Jesus. De acordo com essa visão, o verbo divino teria substituído o espírito humano de Jesus, o que, segundo a igreja, compromete a verdadeira natureza de Cristo. Essa doutrina foi rejeitada
como herética, pois negavam a plena humanidade de Jesus, que deveria ser completa, incluindo espírito, alma e corpo. Mas é difícil mesmo. Imagina, Marquinhos, eu chegar para você e dizer para você: não, irmão Elias, ele é homem, mas ele também é Deus. E você vendo ele comendo arroz, feijão, churrasquinho, não é difícil para entendermos isso? Racionalmente, como que nós vamos entender essa situação? Por isso o Senhor nos deu a ferramenta chamada fé, que é impossível agradar a Deus sem colocarmos ela em atividade, a fé. Então essa doutrina foi considerada uma doutrina herética. Teologicamente, Apolinário afirma que os elementos constitutivos do ser humano são o corpo, a soma, né? O corpo ou carne é a parte material do ser humano. A psique, que é a alma animal, que representa a sede dos desejos, paixões e apetites, ou seja, a dimensão emocional e instintiva. E pneuma, o espírito racional, a capacidade de fazer juízos de valores, a parte superior da alma, relacionada à razão, à inteligência e à espiritualidade. Apolinário argumentava que em Jesus, o espírito divino, o pneuma, substituía o pneuma humana, o espírito humano, que para ele explicava a união da natureza divina com a humana, sem comprometer a divindade de Cristo, ou seja, tornaram-se uma. No entanto, essa visão foi rejeitada pela igreja, que defendia que Jesus tinha plenamente as duas facetas da natureza humana, incluindo o espírito humano, para garantir a redenção completa da humanidade. Quando ele veio à terra, ele veio completo, homem completo, corpo, alma e espírito. Senão não havia possibilidade de resgatar o homem outra vez. Não há. Seria como fazer arroz sem sal. Não tem como. Você vai comer o arroz, você vai perceber que o arroz está sem sal. Você vai colocar um pouquinho de sal lá para dar uma salgada. Jesus foi assim. Ele precisava vir completo para poder eu e você hoje estarmos aqui esta manhã, aceitando mais uma vez Ele como Salvador das nossas vidas. Porque todo dia nós temos que fazer isso. Qual foi a reação da igreja? Rejeitar então esses ensinamentos. A igreja rejeitou esses ensinamentos no concílio de Calcedônia, no ano de 451. Ficava na Ásia Menor, atual Turquia, nos dias de hoje. Lá eles confirmaram que Jesus possuía corpo, alma e espírito, o espírito humano e o espírito divino. O interessante, irmãos, é que a gente pode fazer, a igreja tem um papel muito importante na terra. A igreja tem o poder de fazer com que os seus líderes se reúnam para tomar algumas decisões estas que fazem com que a igreja ela seja nutrida com a verdade. Porque foi por causa dessas heresias que o concílio aconteceu. A reunião dos bispos, a reunião dos líderes aconteceu porque a igreja começou a questionar. Alguma coisa está errada. Nós aprendemos que existe o espírito humano e o espírito divino. Que Jesus possuía as duas naturezas. Os líderes começaram a pensar, mas nós temos que combater isso. Vamos nos reunir e vamos chegar a um bom senso. Chegarmos ao consenso. Vamos ser unânimes em afirmar que os dois espíritos estavam presentes na pessoa de Jesus Cristo enquanto aqui na terra. A outra heresia proclamada era essa aí, monotelismo. É a doutrina cristológica de um patriarca chamado Sérgio, que ensinava a ver em Cristo só uma vontade. Primeiro era só um espírito, agora aqui é só uma vontade. Ele não tinha vontade humana ou não tinha vontade espiritual. Esse camarada vem dizendo assim, ele só possui uma vontade. Então, essa vem de dois pronomes gregos, né? Monos, que significa único, e
telema, que significa vontade ou desejo. Logo, a doutrina que ensina que Cristo havia uma única vontade, a divina, que a vontade humana de Jesus estava totalmente submissa à vontade divina. Não havia como ele rejeitar algumas coisas, porque ele era Deus. Como Deus, então, tudo que ele fazia era a vontade do Pai. Mas não, a natureza humana é inegável que as ações de Cristo, como caminhar, alimentar-se, beber, relacionar-se, pertencem à sua natureza humana, mas são conduzidas sob direção da natureza divina. A natureza divina, ao perdoar pecado, Jesus manifestava a vontade de sua natureza divina, pois somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. Somente Deus tem poder para perdoar pecados. Então, quando havia uma necessidade, quando ele amou aquele rapaz e disse para ele: vai e vende tudo que tens, aquilo foi a natureza humana dele que se manifestou. Vai e vende tudo que tens, depois vem e segue-me. A natureza humana, depois a natureza divina iria se manifestar, fazendo como ele pudesse ser discípulo de Jesus. Como essas heresias apresentam nos dias de hoje? Por aqui, ó, por aqueles que usam isso aqui, o púlpito, e hoje por redes sociais. Então, países que Jesus visitou, aí eles dizem que Jesus visitou vários países, como os Estados Unidos, a Índia, mas durante a sua vida terrena ele visitou o Egito, visitou Israel e visitou o Líbano. Essa é a região em que Jesus esteve andando aqui na terra. Mas essas heresias vêm dizendo que ele visitou outros lugares. O movimento Nova Era diz que ele visitou os Estados Unidos. Os Mormons afirmam que Jesus foi para os Estados Unidos para levar a sua mensagem, ou para aprender espiritualmente e para revelar aos chefes da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Essas crenças, no entanto, não são apoiadas pelas Escrituras. Os evangelhos mostram que Jesus não era estranho, nem forasteiro em sua comunidade. Ele foi reconhecido por muitos como alguém que cresceu entre eles, como familiares e conhecidos. E a Bíblia diz isso. Jesus era visto como alguém da comunidade, alguém do bairro. Qual bairro que você mora? Eu moro no Santa Clara 4. Então Jesus era assim, conhecido desta forma. Qual bairro você mora? Eu moro lá no Jardim Porto Alegre. Ah, o senhor mora no Jardim Porto Alegre. Assim se apresentava Jesus. Essa invenção esotérica, certo? Que significa pertencer ao interior, filosoficamente falando, contraria o relato dos evangelhos. Jesus é apresentado como alguém natural em sua comunidade. A Bíblia nos diz isso. Então, sua maneira de viver, seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu, por exemplo, que eles dizem que Jesus visitou a Índia, foi lá receber ensinos, mas não. A vida e a mensagem de Jesus, ele foi visto como carpinteiro. É nosso compromisso, irmãos, a conclusão da lição, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Não há como negar quando nós estudamos a Bíblia. O grande problema está entre aqueles que negam a Bíblia como o nosso livro
e regra de fé. É aí que vai existir o problema. Porque negar a Bíblia, você pode negar facilmente. Dizer que Jesus não existiu, você pode fazer um monte de coisas. Mas esse ensinamento, seja ele, e agora só atenção um pouquinho, estes ensinamentos que nós recebemos da palavra, biblicamente, eles são ensinamentos que fazem com que eu, pastor Elias, eu tenho que me aproximar do Senhor, eu tenho que entendê-lo, eu tenho que entender o irmão e a irmã que está aí, que eu tenho que colocar algo em prática chamado koinonia, que eu tenho que entender a vida social dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eu tenho que entender como nós estamos vivendo, que eu sou parte do corpo de Cristo, que eu sou parte da noiva, que eu sou parte da igreja. Eu preciso entender que Jesus só nasceu como homem, só nasceu como humano, para poder nos religar aos céus, mas nós ainda estamos aqui, e quisera Deus se amanhã nós estivéssemos na glória celestial, para poder glorificá-lo face a face, e dizer que nós vencemos em Cristo Jesus. Quisera Deus que num momento especial Ele descesse as nuvens celestiais, chamasse aqueles que já estão à sepultura, e nós fôssemos arrebatados e o encontrássemos na glória celestial. Quisera Deus que nós pudéssemos olhar frente a frente com o Senhor e dizer a Ele: valeu a pena o Senhor estar na terra e viver aqueles 30 anos que o Senhor viveu na terra, para poder fazer com que hoje eu estivesse aqui. Nós só precisamos o quê? Fazer como Jesus fez, viver os passos do Senhor Jesus. E encerrando a minha posição e a minha fala nesta manhã, eu digo aos irmãos o seguinte: Jesus não foi humano vivendo uma experiência espiritual, Ele foi um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Nós somos humanos vivendo uma experiência espiritual, até que Jesus busque a sua igreja. Aleluia. Jesus desceu da sua glória, ficou aqui na terra, mostrando que o maior dos mandamentos nós devemos exercê-los aqui na terra. Se vestiu de homem, passou pela dor que eu e você passamos, mas venceu. E nós vivemos essa experiência espiritual hoje, para que um dia a gente possa se encontrar com Jesus na glória celestial. Deus abençoe meus irmãos, que Cristo Jesus possa lhes conceder a vitória. Eu devolvo a oportunidade aos nossos irmãos, e que Deus possa vos abençoar.